Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal TretaTube, que te conta as tretas mais comentadas que rolam na internet. Gente, eu tô vindo aqui para contar para vocês, atualizar o caso da Leia Miranda. Lembra, pessoal, aquele caso em que vazou um áudio em que o pastor Paulo Elias e a pastora Leia Miranda da igreja Deus é Amor vazou um áudio super caliente, super quente dos dois. E a igreja não para de falar sobre isso. Um escândalo dentro da igreja. Eu vou mostrar para vocês agora alguns trechos dessa entrevista que foi realizada lá no canal Fuxico Gospel, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem assistir a entrevista completa, tá lá no canal Fuxico Gospel. Confiram agora alguns trechos em que o pastor Paulo Elias confessa o envolvimento que teve com a pastora Leia Miranda. Há um tempo atrás, por essa situação que a gente vai ir conversando e você vai entender o porquê eu saí, amém? O porquê eu saí da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nesse caso, você sabe, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui, que todo mundo já sabe, certamente espera, né? Você teve o seu nome envolvido, não somente o seu nome, mas a sua imagem também, já que um vídeo que começou a circular, aparecem várias fotos suas, como também da Leia. A Leia, por sua vez, algumas vezes ela negou que fosse ela, depois ela se calou em relação a negar, esperou o laudo do perito que ela contratou, e agora definitivamente ela não toca mais no assunto, ela já prometeu não tocar mais no assunto, mas já descartou que fosse ela naquele áudio. Você, por sua vez, em nenhum momento você nega que fosse você ou que seja você naquele vídeo, naquele áudio. Eu queria que você pudesse tratar sobre esse assunto com a gente aqui, então, Paulo. É você naquele áudio? Foi você quem... É a sua voz ali? É a minha pessoa, sou eu naquele áudio. Eu não nego a minha voz, o áudio é meu, amém? Então, a minha voz é a minha voz. Você está ouvindo? Eu fiz uma live há uns dias atrás no meu canal e tinha muitas pessoas, inclusive de outros canais, que estavam falando a respeito de pedir dinheiro. Eu recebi mensagens de pessoas, eu estou passando por dificuldade, sim, estou. Eu não nego que o áudio é meu. A minha voz é essa, então você conhece a minha voz. A minha voz é essa. O outro lado, você conhece a voz também. Então, para mim, fica a sua conclusão e vai ter esse desenrolar aqui dentro dessa entrevista. Então, nesse caso, aqui, já que o áudio é a sua voz, você afirma também que teve um caso com a Leia. É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Não nego. Como é que aconteceu esse relacionamento? Esse desenrolar foi uma situação bem difícil. Começou isso no ano passado. Uma situação, eu acho que, não sei se de carência, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Foi o que ela falava comigo, certo? O que ela passava para mim. Você sempre começa a conversar com uma pessoa quando você está num momento de carência. Eu estava num momento ruim, né? Bem difícil, estava quase 3, 4 meses separado já da minha ex-esposa, de corpos e tal, e eu nunca fiz nada que viesse a... Pode ser que tenha errado, sim, mas que viesse a desaboná-la no momento que eu estava com ela. Eu acho que isso é uma falta de respeito, uma falta de gratidão com a pessoa que você está. Eu creio que você tem que, primeiramente, finalizar aquilo que você tinha para poder, sei lá, né, quem sabe ter alguma coisa com outra pessoa. Então, eu conversando, né, com o nosso outro lado, vamos dizer assim, a gente trocava ideias e acho que essas ideias foram amadurecendo, essas ideias foram tendo algum tipo de esperança, certo? No coração dela e tal. Só que eu nunca imaginaria, entendeu, Israel, que viesse a chegar nessa situação, porque eu acho que realmente às vezes a gente fica meio cego, vamos dizer assim, pelo que está acontecendo, certo? Eu acho que o deslumbre de algumas coisas te fazem ficar cego e naquele momento, hoje, com os olhos abertos, a gente consegue entender realmente a magnitude da situação, o problema que aconteceu e até peço aqui no canal humildemente perdão, já pedi perdão a Deus e quero pedir perdão às pessoas da igreja. Ele permite que aconteçam situações drásticas para poder corrigir alguma coisa dentro daquilo que não está, amém? Conforme a verdade que Deus quer.
Amém? A verdade que Deus quer, Israel, é que a igreja seja fiel, que a igreja seja simples e sincera como a igreja primitiva, mas que seja uma igreja fiel e sincera. Realmente houve esse caso, aconteceu esse caso, pode ser que o perito venha ter dito que não, que é uma voz robótica, mas não aconteceu uma vez só não, viu, Misael? Israel, algumas vezes aconteceu, e eu estou aqui falando a verdade, não estou aqui mentindo. Pode querer fazer alguma coisa contra a minha vida, podem, né, o que for, mas eu vou manter a verdade. A verdade é essa e eu creio que a verdade prevalece até o fim. Tem medo de perguntar o óbvio? Foi você que gravou aquele áudio? Olha, eu não quero falar sobre isso, viu? Eu não sei quem, não imagino, né, mas eu creio que poderia ter acontecido alguma coisa, o pessoal já estaria sondando, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, hoje eu estava vendo alguns arquivos meus aqui, eu acho que eu fiz mais de 20 ou 30 visitas no Rio de Janeiro, entendeu? De avião. Ia e voltava, saía de onde eu estava, voltava no Rio, ia para o Rio, voltava do Rio, saía do Rio, ia para outro lugar. E aí... Então, assim, muitas das vezes, alguns encontros eram, né? Inclusive, eu sei o endereço, né, da casa onde a gente trocava ideias e tal. Não vou dizer assim que você fazia isso. Não, não. A Leia é uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa excelente, profissional, uma pessoa que Deus usa grandiosamente. Só que tem momentos que a gente tem que entender, que a gente tem que pedir perdão a Deus e voltar aonde pecamos, diz a palavra de Deus, né? Aonde errou, para que a misericórdia do Senhor venha a nos trazer novamente a visão aberta. Ô Paulo, em quais eram os momentos que aconteciam os encontros? Eram depois de cultos? Eram depois de alguma agenda? Depois de alguma coisa ligada à igreja? Como é que funcionava isso? Esses encontros a gente tinha aleatoriamente, entendeu? Eram conversas, trocas de ideias, né? Trabalhos que a gente fazia dentro da obra. É claro, nunca existiu somente, né, o relacionamento e etc e tal, mas sempre existia uma parceria. Mas depois de cultos, nunca aconteceu isso, sabe? Sempre a gente tinha um agendamento, a gente tinha uma planilha de agendamento e trocava ideias, e era assim que funcionava. Então, assim, eu estou aqui afirmando, foi o seu áudio? O meu áudio foi. Se ela quiser negar dizendo que não foi ela, o problema é dela, o problema é do camarada aí que foi contratado, entendeu? Mas que ela sabe que realmente teve sim. Tá bom, Mizão? Da sua parte, Paulo, havia sentimento? Você tinha algum sentimento por ela de maior? Olha, eu acho que essa parte de sentimento, quando tange duas pessoas e você tem como é que eu posso dizer, uma comunhão, eu acho que existe sim, né? Muitas das vezes existe um sentimento de uma parte maior do que a da outra, né? E é isso que aconteceu com esse sentimento que acabou, né? Que virou leal para as pessoas do Ministério Deus e Amor, das pessoas simples, que ajudam a igreja, que tiram do seu dízimo, lá daquele R$ 1.200 que recebem do governo, para ajudar a igreja, está enganando as pessoas. Eu acho que a verdade é essa. Quando eu abri os meus olhos num momento difícil, Israel, eu saí da igreja. Eu saí e eu falei para ela, eu estou saindo por causa dessa situação. O Paulo não está congregando, o Paulo está envolvido, sei lá, com bebida, envolvido com qualquer coisa. Meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Agora, ser fiel, né, às pessoas, eu acho que é a maior transparência que existe, Israel. A maior transparência é você ser verdadeiro com as pessoas. A verdade dói, ela machuca, mas a verdade, ela te ensina. Então, assim, eu peço desculpa, né? Até me emociono aqui, peço desculpa. Perdão a Deus, primeiramente, e as pessoas da igreja Deus e Amor, por essa situação toda. Mas eu estou aqui sendo sincero e verdadeiro, coisa que a outra parte não está. Amém? Que a outra parte não está. Que deveria, né, se posicionar, porque eu ouvi uma voz de um homem, a qual ela teve um envolvimento, dizendo, ela não toma jeito. Aconteceu. Isso aí realmente não foi só em um lugar, foi em vários lugares, né?
dentro de Pernambuco, São Paulo, Rio. Entendeu? Só o relacionamento não era só um relacionamento de tipo de pessoas que tem um relacionamento com a outra e tal. Você sabe que eu estou falando pessoal também. Mas ela era minha coordenadora, né? Ela era minha chefe, entre aspas. Então, o nosso relacionamento era diário, né? O nosso relacionamento era todo dia a gente trocava ideia a respeito da obra, a respeito de muitas coisas. Que, se você fala de Jesus e estando no erro, você está falando do outro Jesus que queria o trono dele, que se chama Satanás. Qual a prova que ele tem, então, que ele teve um relacionamento durante tanto tempo em vários estados, com a sua coordenadora, com a Leia Miranda? Como que o Paulo Elias poderia provar, contrariando, inclusive, um laudo de um perito experiente, que é o Eduardo Wesley, que, inclusive, deu uma entrevista para a gente aqui, que ele fala que não é a voz dela, mas como que o Paulo Elias poderia contrapor, então, esse laudo? Esse áudio é a maior comprovação, né? A maior comprovação é esse áudio. Se o laudo falou que é uma voz robótica, mecânica, ele pode falar o que ele quiser. Mas eu estou aqui para dizer que no hotel Topázio, em Afrânio, no hotel em Guarulhos, amém? Topázio. No hotel Ibis Guarulhos, no hotel em Corrie, na Barra da Tijuca, vizinho à casa da nossa irmã. Vocês certo? Ficavam em quartos separados, hospedados, e depois você ia para o quarto dela, ou ela ia para o seu, ou já se hospedavam? Isso mesmo, isso mesmo. Quartos separados para não ter, entendeu? A situação de que possa alguém, entendeu? Eu acho que a transparência da verdade, ela é tão diferente do que a mentira, porque a mentira, ela te faz você fazer um monte de coisa, tipo, esconder, manipular, que você acaba se tornando uma pessoa nada, sabe? Uma pessoa totalmente desabonada no reino de Deus. É como eu falei para vocês, o pessoal do canal. O homem pode enganar o homem, mas a Deus, o homem não engana. E o que você acha que vai acontecer agora com a Leia Miranda na IPDA depois do seu posicionamento agora? Você acha que... Eu quero que eles me chamem, eu quero que eles me chamem para conversar. Para contar a sua versão. Particularmente, juntamente com a diretoria, novamente, eu e ela. Eu quero que eles me chamem. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu falarei lá. Só não sei se até lá vou estar obrigado. Gente, peço desculpa, perdão para os membros da Igreja Deus e Amor por esse envolvimento que eu tive aí com a irmã evangelista Leia e ser intransparente. Eu não sei como que esse áudio foi acontecer, foi rolar, mas a minha voz é a minha voz. E se ela negou que é a voz dela, é ela e Deus. Amém? É ela e o Senhor, mas com certeza eu não me esquecerei dos momentos, certo? E não esqueço dos momentos que a gente teve, né, junto, vamos dizer assim. Você fala do ponto de vista romântico ou você fala só que não vai esquecer porque não vai esquecer? Você sente saudade dela? Eu não vou me esquecer do que aconteceu. Acho que... Eu preciso perguntar. Ô Paulo, você se arrependeu? Se eu me arrependi? Diante de Deus? De ter se relacionado com ela? Diante de Deus, eu me arrependi porque eu acho que você fazer uma situação dessa, você não está só enganando as pessoas. Você enganar Deus, você nunca engana. Você engana as pessoas. Né? Mas se a veracidade de tudo isso que eu estou falando vier à tona, a minha pessoa não vai ficar desabonada. Quem vai ficar vai ser ela. Você sabe que ela pode lhe processar por essas acusações, né, Paulo? Certeza. Mas se eu tiver as provas que existem, como é que fica esse processo? Que loucura, né, pessoal? E vocês, o que acharam disso tudo? Deixe seus comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Valeu!